abençoe nessa noite. Estava com saudade de pregar, né? Eu tenho uma sequência muito grande de pregar. Eu prego todo domingo há muitos anos. E semana passada foi o irmão Luciano da PIB de Badi que veio compartilhar a palavra. E a gente fica sempre desejoso em pregar. Um pregador, um pastor, quem compartilha a palavra, ele tem fome pelo reino, sabe? Fome pela palavra. E o desejo nosso é compartilhar algo dos céus. Essa mensagem que eu quero trazer para vocês é uma mensagem para quem é da escola de pregadores, vai compreender o que eu estou falando. E o insight, essa ideia da pregação surgiu já há muito tempo, alguns meses, não sei se o ano passado ou esse ano, mas já há algum tempo. E eu me lembro quando eu escrevi esse insight, eu estava na estrada e queimou no meu coração esse insight, essa mensagem de hoje. E eu simplesmente comecei a escrever este insight, essa ideia que o Senhor trouxe para compartilhar. E eu não sei se eu consigo explicar, mas quando Deus quer transmitir algo assim, e o Senhor falou fortemente ao meu coração, é sobre aquele insight que você escreveu há algum tempo. Pegue ele e debruce sobre ele agora. E eu passei algumas horas do dia hoje escrevendo essa pregação, e é tão poderoso, cara, porque um dos pontos que eu vou trazer aqui fala sobre renúncia. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. E hoje foi um dia desses, assim, sabe, de renunciar e tal. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia e nós pudéssemos juntos. Abrem Atos. Estou com o livro aberto em Êxodo aqui, mas nós vamos depois abrir em Êxodo também. Mas abrem Atos capítulo 7. Esse vai ser o texto. Não é o texto base o qual nós vamos trazer ponto a ponto, mas é um texto que vai nos orientar inicialmente. E depois nós vamos nos debruçar sobre o livro de Êxodo. Então, se você quer deixar já aberto aí, deixa um marca-texto aí, um marca-página marca-página, né? Em Êxodo, mas vai para Atos agora, vai para Atos. E eu queria que você tivesse com fome. Tem gente com fome de Deus aqui, sabe? Fome de um pão dos céus aqui, para se alimentar. Atos 7, verso 23. Queria muito que vocês crescessem hoje, sabe? Pudessem sair daqui diferente, sair daqui andando. Vocês vão compreender o que eu estou falando. Eu queria que vocês saíssem daqui hoje andando pela fé. Atos 7, a partir do verso 23, diz assim o texto: ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. Grava o verso 25, grava esse verso. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Verso 29. Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, grava isso, onde ficou morando como estrangeiro, grava isso, e teve 2 filhos. Esse é um texto que nós vamos nos orientar. Eu queria que você fechasse seus olhos, e como um ato de fé assim, eu queria que a Bíblia, a palavra agora entrasse no seu coração. Eu queria que você se desligasse de tudo, sabe, de futebol, de jogo, de sei lá do que você entrou pensando aqui. Eu queria que você estivesse atento ao Espírito. Se você puder evitar de ficar se levantando, eu queria que você passasse pouco tempo. Então feche os olhos. Senhor, nos juntos aqui agora, refletindo a Tua palavra de forma intencional. Tem que querer. Essas poucas horinhas agora que nós vamos passar, poucos minutos,
seja tudo em nós. Talvez é a palavra que vai trazer direcionamento, salvação, para aqueles que estão mancos, não estão andando espiritualmente. Faz um milagre, Jesus, isso só o Senhor pode fazer. É o desejo do meu coração, é o desejo do coração da comunidade, da igreja. Haja salvação hoje, mudança de vida em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Como sempre eu gosto de iniciar umas pregações como? Com histórias, né? Uma ilustração. Eu vou trazer uma hoje, e essa história de hoje, essa história fala sobre dois jovens, presta atenção, faz todo sentido para a mensagem de hoje, tá? Dois jovens que se conheceram, e eles se apaixonaram, dois jovens, muitos novos, eles se conheceram, começaram a namorar, e se apaixonaram, e aí eles se casaram, rapidamente eles se casaram, se conheceram, se apaixonaram e rapidamente se casaram, e passou alguns meses do casamento deles, um tempo, eles começaram a brigar, e aos poucos as brigas começaram a ser intensas. Então uma briga que acontecia uma vez por semana, uma vez por mês, começou a ser intenso, 2, 3 vezes por semana, todo dia eles estavam brigando, e brigavam por todos os motivos gigantes, mas motivos bobos. Ele, por exemplo, reclamava: olha, você gasta muito, você é muito gastona com tudo, você não economiza nada, o dinheiro, olha só como é. E aí ela virava para ele e falava: olha, mas você não me ama, olha só, você é um bagunceiro, você deixa toalha molhada, roupa suja jogada, eu tenho que passar suas roupas, e você não está nem aí. E eles começavam a viver um pé de guerra. E depois dessas muitas brigas, a mulher procura um juiz já muito experiente, aposentado, mas ele era muito sábio, um homem extremamente sábio. Ela procurou ele a fim de que esse juiz aposentado pudesse orientar a ela como ela teria que seguir com o divórcio. Como que eu faço para fazer o divórcio? Esse homem era amigo, conhecido deles, e ela queria uma orientação para fazer o divórcio. E o juiz pergunta para ela: por que vocês querem se separar? Há menos de 1 ano que vocês se casaram, você não ama mais aquele homem? Você não ama mais? E a moça responde: o juiz, sim, eu amo ele, mas as coisas não vão bem, nós brigamos demais, por qualquer motivo nós estamos brigamos muito. E o juiz disse assim: ok, talvez eu possa ajudar vocês. Antes da separação, e eu te dar a orientação como que é a separação, eu vou te passar um remédio mágico, e esse remédio mágico vai fazer com que você perca a vontade de se separar, ok? Ela falou: beleza, eu amo ele, mas não dá mais para ficarmos juntos. Mas tá bom, remédio mágico, ok, disse ela. E ele falou o seguinte: olha, tem um leão que mora à beira do rio, lá na selva, lá longe, naquela selva que você sabe onde é, e eu quero que você vá e pegue um pelo da cauda daquele leão bravo, gigante que tem lá naquela selva, e traga para mim. Ela disse: como assim? Como que eu vou pegar um pelo da cauda daquele leão? Ele é enorme, ele vai me devorar, se eu chegar lá perto dele, ele vai me comer. Como que isso é possível? E o juiz falou assim para ela: olha, eu entendo de remédio mágico, mas de leão eu não sei não, se vira. E ela, tudo bem, e ela foi lá até aquela selva, e 500 metros longe, ela observou aquele leão, e ele bebia água, e as patas dele gigantes. Ela falou: como que eu vou chegar perto dele? Ela voltou para trás. No outro dia ela falou: tive uma ideia, vou levar um pedaço de carne, e vou tentar me aproximar dele. E ela pegou um pedaço de bife gigante, e foi a 200 metros, a hora que viu ele, voltou, medo. Terceiro dia, ela foi 100 metros mais perto, e o leão abriu a boca, rugiu, garras para fora, bebendo água, gigante. Ela correu de medo, e assim foi dia por dia, ela foi se aproximando, 100 metros, 50 metros, e ela foi conhecendo aquele leão, e foi indo, dia após dia, ela ficou tão próximo, que aos pouquinhos, ela foi chegando perto dele, e chegou um ponto que ele estava comendo, e foi comer a carne que ela estava levando todos os dias na mão dela, e num belo momento que ele estava lá para abocanhar aquela carne, ela foi lá por detrás, e arrancou um pelo do rabo dele, e voltou correndo feliz para o juiz, e falou: olha, consegui, me dá um remédio mágico.
E ele fala para ela: olha, não tem remédio mágico. E ela fala: como assim? Como assim? Eu quero o meu remédio mágico, eu exijo, porque eu fui dias e dias atrás daquele leão, me aproximei, eu tinha uma estratégia. Ela falou assim: olha, o remédio mágico é exatamente isso. Você precisa ter a mesma paciência que você teve com o leão, a coragem e o tempo de dedicação com o leão, com seu marido, com seu marido. Esse é o remédio mágico, esse é o remédio mágico. E essa história que eu estou contando para vocês, faz um link com a pregação de hoje, sabe? O tema da mensagem da pregação de hoje chama-se tire, presta atenção, tire as muletas. Você sabe o que é muleta? Quem sabe o que é muleta aqui? Sabe o que é muleta? A pregação chama, tire as muletas, sabe? Tire as muletas. Sabe o que o dicionário fala que é muleta? Muleta é o que sustenta, muleta ajuda, presta atenção, esse é o dicionário, tá? Muleta sustenta, muleta ajuda, muleta apoia, ampara, esse é o sentido figurado. Sabe quando você quebra o pé, sabe, a pessoa que é amputado, né, tem algum problema, ela usa aquelas muletas, e aí auxilia ela a andar, auxilia ela. Essa é a pregação, e você vai compreender o que eu estou falando, porque o texto que nós lemos, o texto de Atos capítulo 7, mostra o discurso de Estevão, e nesse discurso de Estevão, ele faz uma linda pregação. Se você ler todo o discurso de Estevão, é maravilhoso. Ele conta uma história linda ali, ele dá um testemunho da própria Bíblia, dos seus antepassados. Mas ele, nesse ponto que nós lemos, mostra Estevão falando sobre Moisés, a história de Moisés. Sabe o que a Bíblia fala sobre Moisés? A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Você tem noção disso? Moisés é chamado como um legislador. Moisés é chamado como ser um líder. Só que ele foi um homem muito pressionado pelos hebreus, as pessoas ali que caminharam com ele, e ele foi um legislador que levou essas pessoas da escravidão do Egito rumo à terra prometida, sendo que ele nem pisou nessa terra. Então durante todo esse tempo ele foi extremamente pressionado. E é interessante que, segundo o texto que nós lemos de Atos capítulo 7, Moisés, ele teria todo o direito de usar muitas desculpas, de usar muitas muletas, sim ou não? Vocês lembram do texto? Projeta aí Atos 7 de novo. Olha que interessante o Atos 7 que nós lemos, né? Moisés aqui, Estevão, ele traz algo poderoso. Ele diz que ele mata aquele egípcio na intenção de que os seus compatriotas hebreus pudessem compreender que Deus estava usando ele para ser o libertador, e eles não compreenderam. O texto de Atos diz isso. E é interessante que Moisés depois vai encontrar e ver dois hebreus brigando. Eles falam: para com isso. E o que acontece? Um daqueles homens provavelmente viu Moisés matando o egípcio, e eles falam: você quer nos matar também? Assassino, sai fora daqui. O que ele faz? Pega o embornar dele, ripa na chulipa, porque o faraó queria matar Moisés, e ele vai para uma terra estrangeira, para Midian. Isso é interessante nós pensarmos. Então, sobre esse texto de Atos 7, Moisés, ele tinha todo o direito de falar assim: tá vendo? Eu sou triste, olha o jeito que eu vivo, olha onde eu moro, numa terra estranha, não tenho o que comer, está difícil, porque eles pressionaram, eles me mandaram embora, o faraó queria me matar e tal. Desculpas e muletas. Compreendeu o que eu estou querendo trazer para vocês como link? Tire as muletas. Então, todas as vezes, sabe, que eu falar sobre muletas, sabe, nessa noite, eu quero que você pense a respeito de desculpas. Vem comigo, porque senão eu prego e você vai ficar pensando no cheeseburger e você não vai pensar em compreender. Quando eu falar muleta, pensa sobre desculpas, sabe? Quando eu falar muleta nessa noite, pense naquilo que tem sustentado você, e isso pode ser até legal, pode ser algo bom. Não estou falando que é algo maléfico, o pecado não, tem algo que tem sustentado você, tem te empurrado, mas pense nisso como uma desculpa, algo que tem empurrado você, tem levado, mas com o tempo, você deixou de ver a forma correta de viver, de andar. Porque pensa numa pessoa quando quebra o pé, gente. Eu quebrei o pé uma vez jogando bola, lá na cidade que eu morava, e eu quebrei o pé, e aí pôs o gesso no pé, e tinha que andar de muleta, e eu fiquei algum tempo, não lembro, faz muito tempo isso, e de gesso, e com o tempo que eu andando de muletas, você desaprende a andar,
Se alguém já andou de muleta, você desaprende. Aí você depois está de botinha, aí você tira. O que você precisa fazer depois? Fisioterapia, para aprender a andar de novo, mexer a perna, fortalecer a perna, para ela possa pisar e andar. Então veja bem, a mesma muleta que me ajuda, ela mesma me impede de andar. Compreende o que eu estou querendo trazer para você? Algo espiritual, galera. Algo espiritual é o que eu estou querendo trazer para vocês. Então essa muleta é todas as desculpas que nós usamos, é tudo aquilo que me impede de fazer andar. E isso pode ser até bom, às vezes coisas boas em você, mas está impedindo você, está fazendo com que você desaprenda a andar espiritualmente, até principalmente. E aí nessa noite então eu quero trazer alguns pontos para você pensar. Eu queria muito que você pudesse ter um coração desejoso, sabe? Eu quando entro num ambiente, gente, de adoração, de igreja, de comunidade, eu amo igreja, cara, eu amo igreja. Como eu amo igreja, assim, sabe? Sábado eu estava reunido com pastores, e eu estava reunido com eles, e é maravilhoso estar num ambiente como esse. Você louvar, ouvir a palavra, não é qualquer lugar, é um ambiente de adoração. Então eu queria que você tivesse com fome, com desejos. Pensa naquilo que você mais gosta de fazer, é nisso, sabe? Você tem que fazer, só que é muito mais. O reino de Deus é sobre muito mais, Jesus é muito mais. Então eu quero trazer alguns pontos para você, e eu espero que você esteja com desejo, anotando, querendo, para que você possa trazer um testemunho no pequeno grupo, para que Deus possa usar a sua vida durante a semana. Não é qualquer coisa, você não está numa palestra, aqui é um ambiente de transformação de vida. Você tem que entrar aqui, ser atropelado pelo Espírito Santo e jorrar o que Ele está fazendo em você. Então amanhã, na faculdade, na escola, no seu trabalho, na sua família, aonde você estiver no pequeno grupo, você vai testemunhar, porque Deus está trabalhando, Deus está fazendo algo. Então é a respeito disso que eu quero trazer alguns pontos de reflexão para nós, e já comece a praticar desde agora, amém, igreja? Vamos lá junto, vamos caminhar junto, tá? Então a reflexão número 1 que eu quero trazer para vocês é o seguinte, ponto 1, vem comigo. As muletas. Pensou que é muleta para você? Você sabe que é muleta aí para você. Eu sei as minhas. As muletas não nos deixam ver e viver o extraordinário. Estão me fazendo entender? As muletas não nos deixam ver e viver o extraordinário. Irmãos, todas as vezes que nós usamos as nossas desculpas, e talvez seja até real e verdadeiro. Quando eu quebrei o pé, era real e verdadeiro que eu quebrei o pé, eu não estava mentindo, fingindo, eu quebrei o pé fingindo, não, era real, e eu precisava dela. Mas todas as vezes que nós usamos nossas desculpas, e talvez ela seja real e verdadeira, o que você está usando como muleta, nós ficamos impedidos de viver o extraordinário de Deus. Todas as vezes, grava isso, todas as vezes, Deus quer fazer algo extraordinário, cara, na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, em você mesmo, nos seus netos, em tudo, quer transformar você de um pecador para um filho de Deus, algo extraordinário que Ele quer fazer. Aí sabe como que nós fazemos? Vivemos a partir de muletas, e todas as vezes que nós vivemos a partir de muletas, nós não conseguimos viver e ver o extraordinário de Deus. Quer que eu te provo? Eu te provo num lugar. Aonde que eu te provo? Através da Bíblia. Vem comigo em Êxodo, eu quero te mostrar um texto. Vem em Êxodo capítulo 3. Agora nós vamos pegar lá aquele exemplo de Moisés em Atos, no Novo Testamento. Nós vamos para a vida real lá de Moisés em Êxodo, onde estava acontecendo a história. Êxodo capítulo 3, verso 11. Êxodo 3, 11 diz assim: presta atenção no que o texto está falando. Êxodo 3, 11 diz: aqui em Êxodo 3, só para vocês compreenderem o contexto, Moisés sai do Egito, de príncipe ele sai como fugitivo, assassino,
e ele vai parar na terra de Midian, uma terra estrangeira, não era do seu povo hebreu, não era sangue dele ali, era um povo diferente, e ele está vivendo lá. Ele se casa, ele tem 2 filhos naquele ambiente. Nós lemos isso em Atos capítulo 7. E em Midian ele está pastoreando ali o rebanho de seu sogro, e ele se encontra ali com uma sarça ardente, que não se consumia. Está localizando a história da Bíblia, que você sabe. Ele vai se pastorear, e ele se encontra com uma sarça que não se consumia, ela queimava, e através ali naquela sarça, ele ouve a voz do Senhor, e Deus fala: olha, eu escutei o clamor do meu povo, e eu venho em favor dele. E Deus começa a tratar isso com Moisés. Então do capítulo 3, do verso 1 até o 11, Deus está tratando com Moisés a respeito disso. Olha, eu sou o Senhor, eu vejo o clamor do meu povo subiu até mim, e eu vou descer para salvar e libertar. Esse é o contexto, amém? Amém? Então vamos lá, verso 11 agora, que eu estou falando sobre muletas. O tópico 1 é: as muletas não nos deixam ver e viver o extraordinário. Captou? Então olha só o que Moisés começa a fazer. Verso 11, presta atenção se não é real. Verso 11: Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu, muleta, para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Muletona aí, muleta. Aí Deus, o que vem? Trata ele, fala assim no verso 12, ó: Deus afirmou: eu estarei com você. Quem é você? Eu vou estar com você, Moisés. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Compreenderam? Está fazendo sentido? Que as muletas não nos deixam ver e viver o extraordinário de Deus. Deus está proporcionando o extraordinário, quer que Moisés viva o extraordinário, tenha experiências extraordinárias. E o que ele faz? Muleta, quem sou eu? A muleta não te deixa ver e viver o extraordinário. Está fazendo sentido? Olha só a outra muleta, verso 13. Moisés perguntou: e quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntaram: qual é o nome dele? Que lhes direi? Muleta. Muleta, cara, muleta. Aí Deus vem, verso 14: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Isso, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Compreenderam? As muletas me impedem de ver e viver o extraordinário de Deus. Deus querendo proporcionar. Cara, capta isso para a sua vida. Deus proporcionando, quer fazer o extraordinário em você, na sua casa, na sua vida, no seu futuro. E Deus querendo fazer algo maravilhoso. Aí o que você faz? Muleta, muleta e muleta. Vem comigo agora, não para não, tá? Vem para o capítulo 4 de Êxodo, verso 1. Olha só que interessante, verso 1 diz assim, ó: Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim? Muleta. Vamos fazer entender, gente? Muleta. Nem quiserem me ouvir, disserem: o Senhor não lhe apareceu. Aí Deus, vem, trata com ele. Vem comigo no texto, a continuação. O próprio Deus vem respondendo com ele. Então o Senhor lhes perguntou: que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Verso 3: disse o Senhor: jogue-a no chão. Moisés jogou-a, e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão e pegou a serpente, e essa se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor: isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você. Está vendo? Quebra essa muleta. Disse-lhe mais o Senhor: coloque a mão no peito. Moisés obedeceu, e quando a retirou, ela estava leprosa, parecia neve. A lepra, para aquela época lá, você era exilado. Ele falou: meu Deus, eu estou exilado, o que é isso, né? Verso 7, ordenou-lhe depois: agora coloque-a de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando a tirou, ela estava novamente como o restante de sua pele. Prosseguiu o Senhor: se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, acreditarão no segundo. E se ainda não assim não acreditarem nestes 2 sinais, nem lhes derem ouvidos, tire um pouco de água do Nilo e derrame-a em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Olha que poderoso.
Deus querendo fazer algo extraordinário, usar pessoas, só que as muletas nos impedem de ver e viver o extraordinário. Traz para a sua vida, verso 10, disse porém Moisés ao Senhor, olha só, ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem no passado nem agora, que falaste ao teu servo, eu não consigo falar bem. Muleta, muleta e muleta. As muletas nos impedem de ver e viver o extraordinário. Deus querendo usar Moisés, e ele aqui, ó, ai Deus, é a muleta embaixo do braço dele. Verso 11, disse-lhe o Senhor, quem deu a boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna o cego? Não sou eu o Senhor? Agora pois vá, eu estarei com você. O que você precisa da minha presença, Moisés? Gente, o que nós precisamos é dele, é da presença dele. Então você vai subir para pregar, vai louvar, vai cantar, vai na sua casa, vai assinar um contrato. Você precisa dele, é da presença dele, é do Senhor. Agora pois vai, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Quer mais? Verso 13, olha só, verso 13, respondeu-lhe Moisés, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Muleta, cara, muleta. As muletas nos impedem de viver e ver o extraordinário de Deus. Sabe o que isso quer dizer, trazer para a nossa vida? Deus tem falado conosco exatamente sobre isso. Na sua casa, para ser um homem diferente, para viver o extraordinário na sua casa, sabe o que precisa? Você está usando muleta, para ser um homem diferente, para ser uma mulher diferente, um jovem diferente, um filho que vai crescer nos caminhos do Senhor. Sabe o que a gente está fazendo? A gente está usando muleta. Eu não consigo ser feliz, sabe por quê? Muleta. Eu não consigo ver a glória e contemplar a face do Senhor, sabe por quê? Muleta. Não, eu venho na igreja e parece que eu não sinto nada. Parece que eu não sei. A igreja eu acho que tinha que dar um pouco diferente, dar uma pintada aqui na parede, passar um preto, colocar um telão. Sabe o que é? Muleta e mais muleta e mais muleta. Ministerialmente, em você mesmo, as muletas nos bloqueiam, igreja, nos bloqueiam e nos impedem de ver e viver o extraordinário de Deus. E pasmem, quanto mais você usa a muleta, mais você desaprende a andar, não é? Quebra um pé para você ver, fica 3 meses usando uma muleta, você não consegue andar mais, você tem que fazer fisioterapia há muito tempo. Então quanto mais você usa aquilo que supostamente para você é bom, te impede de caminhar e de andar. Então quanto mais desculpas você dá sobre a sua casa, sobre o que acontece, é porque o meu marido é assim, é porque é o meu filho, é porque quanto mais te impede de avançar e de ver e de viver o extraordinário de Deus, mais te impede. Sabe, quanto mais isso acontece, menos você vai amar os seus que estão à sua volta, menos você vai amar. Quanto mais muletas você usa na vida, sabe, nessa vida com Deus, menos você vê a Deus, menos você vê. É impossível, irmãos, nós estarmos num ambiente como o de sábado e não nos comovermos com quem está do nosso lado. Se isso não nos toca, muleta. Você vai chegar naquele ambiente, vai começar a ser um cardápio. Nossa, qual que é o cardápio de hoje? O cardápio do lar está muito ruim. Não, aquele vovozinho lá, não, aquele lá está cheirando ruim. Não, aquele vovozinho ali está babando. Não, aquele outra vovozinha lá, muleta. A muleta te impede de ver e viver o extraordinário de Deus, cara. De ver e viver o extraordinário, de viver ministerialmente, sabe? Deus quer nos usar poderosamente e nós ficamos nos apoiando. Sabe que isso me leva para o segundo ponto, igreja? Você precisa ser tratada. E eu queria que já que você começasse a pensar a sua vida encaixando, a palavra vai entrando em você agora e você já comece a pensar nas situações do dia a dia.
Já começa a colocar em prática, senão não faz sentido. Porque me leva ao segundo ponto agora. O segundo ponto fala o seguinte: que sem as muletas, então, já que o segundo ponto é que sem as muletas você aprenderá a andar. Mas não é andar normalmente. Você aprenderá a andar por fé. Você aprenderá a andar por fé. Você aprenderá a andar por fé, cara. A andar por fé. Cada uma das dificuldades aí, dessas muletas que estão em você, e você tem agarrado elas, apresentadas por Moisés. Se a gente olhar para a nossa vida, se nós olhamos o texto, esse texto que nós olhamos aqui, igreja, o texto de Êxodo, tá? Esse texto que nós limos aqui, olha, eu vou contar aqui no meu texto, aqui na Bíblia que eu estou aberta, mas Moisés usou 1, 2, 3, 4 vezes, 5 vezes aqui no texto de Êxodo, capítulo 3, capítulo 4, as muletas. Não, eu não vou, porque eu não consigo por conta. Quem sou eu? E se eles perguntarem e não acreditarem? E se eu tenho a língua pesada, eu não consigo falar? Envia outro. Pegou? Essas foram as muletas usadas por Moisés. Pasmem, que eu vou te apresentar algo aqui. Todas elas tiveram que ser vivenciadas na prática. Na prática. As muletas tiveram que ser tiradas e lançadas aos pés da cruz, aos pés de um Deus que pode todas as coisas. Tiveram que ser exercitadas pela fé e crer no milagre. O tópico 2 que eu estou tratando para vocês é o seguinte: então, sem essas muletas, que eu arranco elas e lanço aos pés da cruz, então todos esses paradigmas, os meus achismos, as minhas desculpas, então eu pego isso e lanço aos pés da cruz e aprendo a andar agora. Então agora eu aprendo a andar de que forma? Por fé. Por fé, igreja, amém? Então agora eu aprendo a andar por fé, porque eu não estou apoiado mais nos meus conceitos, naquilo que eu acho. Eu lanço aos pés da cruz e eu aprendo a andar por fé. Eu aprendo a andar por fé, sabe por quê? Moisés apresenta as muletas, Deus apresenta a solução, e sabe o que isso resulta? Prática. Tudo que ele questionou e Deus falou, ele teve que vivenciar aquilo. Vivenciar, porque é assim que nós aprendemos a viver por fé. Porque é muito fácil eu falar a sua vida, né? A sua experiência. Não, porque aquele irmão, por que ele não consegue dar? Por que ele não consegue fazer ou orar? Por quê? Aí sabe o que Deus faz? Ele nos faz quebrar essas muletas que nós achamos e lançamos aos pés da cruz. E nós temos que viver por fé. Nós temos essa experiência, nós temos que ter essas experiências por fé. Quer que eu te mostre? Te mostro no texto. Por exemplo, vamos lá, vamos rever o texto. Êxodo capítulo 3, o verso 11. Moisés fala, né? Moisés respondeu, porém, a Deus: quem sou eu? Olha a muleta. Legal? Quem sou eu? Aí Deus fala, né, no verso 12: eu estarei com você, Moisés. Eu estarei com vocês. Aí no verso 13, Moisés também apresenta uma outra muleta, né? Ele fala assim, né? Moisés perguntou, verso 13: quando eu chegar diante dos israelitas, eles disseram: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? Que lhes direi? Eu vou chegar lá, eles vão começar a me perguntar: Deus, o que eu vou falar? Olha só, muleta. Aí verso 14 diz: você diz, eu sou o que sou. E aí aí vem comigo Êxodo 4 agora, verso 29. Êxodo 4, 29. Olha que legal, porque ele apresenta a muleta, Deus apresenta a solução, e isso tem que ser vivido na prática. Sem prática não tem como andar por fé. Sem prática não se anda por fé. Aí a prática, é em Êxodo 4, 29. Olha só o que diz o texto, Êxodo 4, 29. Diz assim: assim Moisés e Arão foram e reuniram todas as autoridades dos israelitas, e Arão lhes contou tudo o que o Senhor dissera a Moisés.
Em seguida Moisés também realizou sinais diante do povo, e eles creram. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em auxílio deles, e tinha visto a sua opressão, curvou-se em adoração. Então teve a prática. Compreendeu, gente, o que eu estou querendo tratar com vocês? Levantou-se uma muleta, Deus apresenta o caminho, e agora vem a prática. Muleta, caminho e prática. Vem outra, Êxodo 4, verso 1, né? Moisés levanta uma muleta. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim? Problemaço, né? Aí do verso 2 do capítulo 2 até o 9 de Êxodo, Deus mostra que Ele iria mostrar essa verdade. Então mostra o caminho. Aí a prática, Êxodo capítulo 6, é o que eu estou querendo propor para vocês. Muleta, Deus aponta o caminho, e aí vem a prática da fé. Senão a gente vira um fariseu. Você está compreendendo o que eu estou querendo dizer? A gente vira um boneco ventrículo, de ficar falando. A gente fala e não vive. O que Moisés falou assim, ó: e se eles não acreditarem em mim? Deus mostra e vem a prática. Êxodo capítulo 6, verso 6, é a prática disso que ele estava falando. Olha só o que diz o texto, ó: por isso, diga aos israelitas: eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, os libertarei da escravidão, os resgatarei com braço forte, com poderosos atos de juízo, eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios, e os farei entrar na terra que com mão levantada jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a você com prioridade. Eu sou o Senhor. Moisés falou tudo isso. Verso 9. Moisés declarou isso aos israelitas. Aí o que aconteceu? Qual que era a dúvida? Êxodo 4:1. Qual que era a dúvida de Êxodo 4:1? Qual que era a dúvida, igreja, de Êxodo 4:1? Qual que era? Que eles não acreditariam. Não acreditariam. Êxodo 6, verso 9. Olha só o que acontece. Deus, e se isso não acontecer? Prática. Olha só o que o verso 9 diz. Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não deram ouvido. É prática, filho. Você entendeu? Eu quero. Gente do céu, se vocês compreendessem os céus abertos, o que é o reino de Deus. Você fala assim, ó: eu quero viver as maravilhas de Deus. Aí sabe o que Deus faz? Vamos viver as maravilhas de Deus? Aí no primeiro chuá, o que você faz? Tchau, tchau, Deus. Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos. Prática. Senhor, e se eles não ouvirem? Muleta. Pois é, Moisés, vamos viver isso. Vamos lá, eu sou, só não esqueça que eu sou contigo. Só não esqueça disso. Por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. E aí Deus age, cara, porque do capítulo 7 até o capítulo 12, Deus prova e mostra pelo poder dele. Deus manda as 10 pragas. Senhor, e se eles não acreditarem? Eu sou o Senhor, apenas descansa. Aí do capítulo 7 até o 12, Deus manda as 10 pragas, e aquele povo tinha que se render aos pés do Senhor, cara. Tinha que se render. Sabe, igreja, eu estou mostrando tudo isso para que você possa entender que a chave para o milagre na sua casa, na sua vida, a chave para a mudança é você viver por fé. É viver por fé. O tópico 2 que eu estou trazendo para vocês é: sem as muletas você aprenderá a andar. Sim ou não? Sem muleta você aprende a andar espiritualmente por fé. Por fé, cara. Você aprende a andar por fé. A chave para esse milagre que você está esperando, a chave para essa mudança é viver por fé. É viver por fé. Sabe, irmãos, a restauração na sua casa que você tanto espera, você reclama do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, do seu neto, de tudo você reclama lá. Sabe, o seu casamento, ele não me ama, ele é um porco, ela não cuida, não faz as coisas, o meu filho é um rebelde, as coisas financeiramente estão um regaço aqui na minha casa, nada funciona. Sabe qual que é a chave? Lança fora as muletas, cara. Lança fora as muletas, igreja. Lança fora as muletas, viva por fé. Quer que eu te ajude a pensar?
lançar fora as muletas? Lança fora a muleta do isolamento. Você quando briga, você se isola. Ah, pastor, é que eu me sinto mais seguro. Muleta. Briguei com ele, eu vou me isolar. Aí você põe a muletinha embaixo do braço, se isola. Sabe que, o doce mel satânico descendo no ouvido da sua esposa, do seu filho, da sua esposa, do seu marido. Lança fora. Aprenda a viver por fé. Sabe, lança fora, sabe? A muleta da pornografia. Você é homem, e eu estou falando com um papo de homem, eu sei a cabeça de homem. Lança fora a muleta da pornografia. Não, é que eu tenho prazer, né, em ver umas fotos, uns vídeos. Ah, é? Muleta tem prazer nenhum, isso é muleta. Sabe o que você precisa fazer? Lançar fora isso e viver por fé, cara. Viver por fé. Lança fora essa muleta. Então a restauração na sua casa. Ai, sabe por quê? O casamento está desse jeito? Porque você está vivendo de muleta. Eu preciso descansar na pornografia. Põe essa muleta do braço e continua essa porcaria que está no seu casamento. Continua assim. Não, eu preciso dos meus amigos, porque é neles que eu encontro descanso, paz, bate-papo. É muleta. Por isso que está essa bagunça na sua casa. Filho para um lado, neto para o outro. Você não está nem aí para o seu marido, a sua esposa perdida, sofrendo, chorando. Muleta do egoísmo. Cada um pensa em si no casamento. Gente, não me entra na cabeça. Como? A Bíblia em Gênesis 2, 23 fala que nós nos tornamos um. Como que existe o egoísmo dentro de um relacionamento? Não, é o que eu gosto. Aí o outro vem, não, mas é o que eu gosto. Não é sobre uma unidade. É sobre uma unidade. Não, é a minha conta e é a sua conta. Paga isso, não tem disso. É o reino dos céus estabelecido numa família. Então essa muleta do egoísmo você está colocando embaixo do braço e está destruindo a sua casa. Destruindo. E tantas outras. Muleta da mentira. Quantas vezes você mentiu para sua esposa, para o seu amigo? Quantas vezes? Seu pai. Quantas vezes você mentiu? E na sua cabeça isso te dá conforto. Você acha que está certo. E sabe o que a muleta está fazendo? Está fazendo você desaprender a andar. Você passa a viver a mentira e acha que é uma verdade. Você acha que é uma verdade. Como ter uma restauração na casa? Joga fora a muleta, cara. Viva por fé. Pastor, como ter uma vida intensa com Deus ministerialmente? Eu sou muito superficial, pastor. Eu não queimo por Jesus. O que eu preciso ter? O que eu preciso fazer para ter fome? Desejo de estar com Ele, de ter prazer, de viver para Jesus, de querer estar em um ambiente como esse, de chorar por Jesus, para Jesus, num toque dEle, recebendo o toque de Cristo. Como ter uma vida intensa assim, pastor? Me ajuda. E a ajuda vem com lançar fora as muletas e fazer você viver por fé, porque nós servimos Deus que nós não vemos. Isso é fé. Então, para você sentir o toque dele e ser guiado por ele, isso é um ato de fé. Lança fora as muletas, cara. Sabe a muleta que você precisa ter, jogar fora? Muleta que você precisa jogar fora para sentir e ser intenso com Deus. No reino dos céus não aceita isso? Vaidade. Pega a muleta da vaidade e você se apoia na muleta da vaidade. Joga fora. Joga fora. Joga fora. Que a outra? A muleta da desculpa. A muleta da desculpa, cara. Tudo nós damos desculpa. Tudo nós damos desculpa. Não, eu não consigo por conta disso. Eu não vou por conta disso. Eu não sirvo por conta disso. Gente, Deus não está querendo nada disso. Deus está querendo que você pegue essas muletas e joga fora. É só isso que Ele quer, gente. Não é sobre você, nós estamos igual a Moisés. Moisés, nós estamos igualzinho a Moisés. Deus, mas e se eu? E se o outro? E se eu não falar? E se não sei o quê? E se não sei o quê? Manda outro, nós somos igualzinhos. Muletas e muletas e muletas e muletas. E pessoas precisam ser salvas,
pessoas precisam ser alcançadas pelo Evangelho, a palavra será alcançada, lançada, alcançar os corações, salvar famílias, pregar as boas novas, discipular alguém que está traindo, orientar, ir no orfanato, salvar vidas. E nós estamos assim, mas e se não sei o quê? E se não sei o quê? E as muletas embaixo do braço? As muletas embaixo do braço. A muleta do orgulho, a muleta do achismo. Gente, reino de Deus não tem achismo. Eu acho que você não acha nada. O que a Bíblia fala a respeito disso, é isso então. Muletas e muletas. Quer uma muleta forte, ministerialmente, que congela coração? Quer uma muleta forte? Pega essa. A muleta do pecado. A muleta do pecado. Você começa a usar, e a princípio é prazeroso, mas te faz desaprender a andar. E você começa a usar ela e você acha normal. Daqui a pouco você não sabe andar mais, porque você está apoiado no pecado. Quis me entender, igreja? E talvez você esteja perguntando: pastor, mas como eu lanço fora essas muletas? Porque a palavra, o Evangelho é: vem, oriente, arrebenta no meio e restaura. Amém? Então, pastor, agora é a restauração. Amém? Vocês ouviram, foram arrebentados pelo Espírito Santo, e a restauração precisa ter, porque senão também não faz sentido. Como que eu lanço fora essas muletas, pastor? E tantas outras que talvez nós temos. O que eu faço para viver o extraordinário de Deus? Lembra do tópico 1? Como que eu faço então para viver o extraordinário? Para andar por fé e ver um milagre na minha casa, para que eu possa ser intenso com Deus, intenso, como pastor. Isso me leva ao terceiro e último ponto, que é a da restauração para você. E o terceiro e último ponto diz: lançar fora as muletas. Como que eu faço isso? Como que eu lanço? Lançar fora as muletas exige renúncia. Renúncia, cara. Se vocês não compreenderem renúncia no reino dos céus, vocês nunca vão compreender os céus. Nunca vão compreender. Nunca, igreja. Nunca vão compreender. Porque, vem comigo, a vida de Moisés estava bonitinha, sim ou não? Sim ou não, igreja? O cara estava quietinho lá em Midian, pastoreando lá as ovelhas, cabrito, cabra, boi, sei lá, ele estava lá, cuidando lá, tranquilinha, pastor, cuidando de tudo, estava casado, com filhos, vida tranquilinha, tudo certo. Porém, contudo, todavia, estava cheio de muletas. Cheio de muletas, sabe por quê? Porque Moisés era um hebreu, e não era para estar ali em Midian, uma terra estrangeira, pagã. Era para estar com o seu povo, e era para ser um legislador, porque assim Deus o levantou, porque foi assim que Deus falou com ele em Êxodo 3:10: eu te levanto para ser o libertador. Vamos, Moisés. Então não era, a vida estava bonitinha, porém cheio de muletas. Então você acha aí que a sua vida, cara, está muito tranquilo, está beleza, está tranquilex, estou vivendo de bem com a vida, mas está cheio de muleta, cara, está cheio de muleta. Nós vemos isso em Êxodo 3:10 e Atos 7:25. Ele estava vivendo em Midian com as suas muletas. Sabe o que ele fazia lá? Ele não pregava, Moisés não louvava. Um hebreu, hein? Um hebreu chamado, era um povo escolhido, separado. Deus separou o povo hebreu, gente, separou. Vocês são meu povo, vocês, exatamente, um povo escolhido. E lá ele não louvava, não pregava, estava lá, vida tranquilex, pastoreando lá as ovelhinhas dele, vivendo lá numa terra pagã. Casou, teve filho, não tem nada de ruim isso, casar é bom, ter filho, mas estava lá, vivendo naquele local lá, não adorava o Senhor, vivendo como estrangeiro numa terra idólatra. Olha só o que diz Êxodo 2, Êxodo 2:21 fala a respeito disso. Êxodo 2:21 diz, ó: Moisés aceitou e concordou também em morar na casa daquele homem, seu sogro. Este lhe deu por mulher sua filha, Zípora. Ela deu à luz um menino, a quem Moisés deu o nome de Gerson, dizendo: sou imigrante em terra estrangeira. Sabe, porém, para o cumprimento de propósito, gente,
existe um negócio chamado renúncia. Ele teve que abrir mão de muita coisa. Sabe, o ponto 3 que eu estou tratando com vocês é: lançar fora as muletas exige renúncia. Você está apoiado? Beleza. Você quer viver apoiado em muleta? Beleza. Você quer viver o extraordinário de Deus? Maravilha, lança fora a muleta. Você quer ser intenso com Deus ministerialmente? Beleza, lança fora a muleta. E como que eu lanço fora, pastor? Renúncia. Renúncia, não existe outra forma. Imagina Moisés vivendo naquela terra, conforto da casa, comida, roupa lavada, tranquilo lá. Ele teve que abrir mão do seu trabalho, ele teve que abrir mão de suas vontades para seguir, cara, um chamado e nunca mais voltar para aquele local. Vocês compreenderam o que é essa renúncia? Sabe, assim é comigo e com você. Gente, para ver e viver o extraordinário, para andar por fé, sabe, para o milagre chegar na minha casa, sabe, para que eu possa ser intenso com Deus, intenso, preciso de um negócio: renúncia. Renúncia, igreja, renúncia. Talvez você fale assim: Senhor, o casamento vai de mal a pior, o marido não me ama, a esposa não me respeita, os meus filhos são os rebeldes. Aí o Senhor lança assim para você a pergunta assim: ó, tá, e quais são as renúncias que você está fazendo por mim? Eu lanço para você a pergunta: quais são as renúncias? Porque você quer ver o casamento restaurado, mas continuando a ser o mesmo adúltero. Faz sentido? Você quer amar, que o seu marido se ame você, mas você continua a mesma mulher grossa, sem amor, sem afeição pelo seu marido, sem respeitando ele. Renúncia. Você é um cara que sai de domingo a domingo, não tem um tempo, cara. Renúncia, cara. Renúncia. Talvez você fale assim: Senhor, eu não consigo orar, eu não consigo ler, Deus, eu não consigo. Eu preciso ir na igreja, eu não consigo ir num pequeno grupo, eu não consigo participar de um pequeno grupo. Eu preciso participar mais da igreja local. A igreja local tem necessidades, ministérios, avançar, tem um mundo de coisa da igreja local. Eu não consigo, pastor. Eu lanço a pergunta para você: quais são as renúncias que você está fazendo? Nenhuma. A gente consegue assistir 30 horas de série, mas não conseguimos renunciar 10 minutos em oração. Nós conseguimos organizar uma viagem daqui 3 meses, férias, 5 anos, guardamos dinheiro e tal, mas nós não conseguimos renunciar 0,5% do nosso salário para contribuir no reino. Deus nos dá dom, talentos para cantar, orar, ministério, fazer crianças, é um professor e tal. Nós não conseguimos renunciar, porque nós colocamos barreiras, muletas, e não avançamos. Sabe, igreja, Deus não honra a conquista, Deus honra a renúncia, sabe? Renúncia. No reino de Deus, nós não somos conhecidos pelo que nós temos. Sabe, você vai chegar nos céus lá, não vai chegar aqui: seja bem-vindo, irmão, pelo tantos de carros que você comprou nessa terra. Seja bem-vindo por ter a maior casa nessa terra, a melhor casa no bairro mais chique. Parabéns por você ter alcançado muito dinheiro na sua conta bancária. Veja, bem-vindo aos céus. Não. No reino dos céus nós somos conhecidos por aquilo que nós deixamos para trás, sabe, para ter o que temos. Para ter o que temos. Sabe, igreja, nós somos do tamanho das renúncias nossas. Você é o tamanho da sua renúncia. Quer crescer com Deus? Renúncia. Renúncia. Você cresce com o reino. Você cresce. Mais importante do que você tem é o que você abriu mão para ter o que você tem. Sabe, igreja, as pessoas aplaudem o que você tem, mas o reino de Deus é um reino de ponta cabeça. É um reino de ponta cabeça. É um reino de ponta cabeça. Essa pregação de hoje
Como é maravilhoso, né? Você está sensível ao Espírito, assim. Esse insight eu escrevi há muitos meses, e Deus me incomodou hoje para escrever, para ir de encontro a Ele, hoje. E hoje, eu não sei se vocês sabem, mas teve um jogo aí de São Paulo. Cara, legal demais futebol. Eu gosto de futebol, cara. Eu gosto de futebol. E eu torço para o São Paulo, não sei se vocês sabem. Meu filho é São Paulino também, que legal. Ele veio até com a camisa de São Paulo. Renúncia, cara. E eu refletindo nessa mensagem de manhã, eu comecei a pensar nela. Eu falei, Senhor, vou trazer essa palavra para a igreja. E eu falei, pois é. E vamos começar já a tratar no início. O princípio é do coração. E eu falei, Senhor, eu queria tanto assistir um jogo, cara. Eu queria tanto assistir o jogo hoje, meu. Tanto sentar lá. Cara, para você ter autoridade daquilo que você fala, você precisa viver. Você precisa viver. Eu falei, Senhor, eu entendi. E eu fui, e debrucei sobre a palavra, e orei, comecei a escrever. Eu não assisti 1 minuto do jogo. Cheguei aqui na igreja às 5h40. Eu falei para ele, olha, deixa o Lucas assistir no jogo, que ele gosta muito. Aí eu falei, filho, depois você me fala se o São Paulo ganhou ou não, porque eu não sei, eu não vou saber, não tenho nem como é que está o jogo. Eu vou para a igreja cedo, porque eu estava no louvor hoje, eu precisava ensaiar. Depois você me conta, filho. Para se ter autoridade daquilo que se prega, precisa viver, sabe? Algo tão simples, né? Fiel no pouco, fiel no muito. Sobre muito eu colocarei você. Faz sentido, igreja, isso? Faz sentido? Por isso que o negue a si mesmo faz tanto sentido agora para nós. Quando nós caminhamos, vestimos a farda dos céus. O negue a si mesmo tem que fazer sentido. Quando você põe a farda do céu, se você não compreende os negue a si mesmo, no primeiro degrau, já era. Deixa eu voltar, e você vai falar, eu não quero não. Então, farda dos céus, existe renúncia, cara. Renúncia. Colocou a farda dos céus, bateu a patente para o coronel Jesus, o nosso general. Põe a farda dos céus, e existe o negue a si mesmo, tão explícito na Bíblia, tão explícito. Sabe, a renúncia, o arrependimento são chaves para compreendermos o reino e pararmos de dar desculpas, cara. Não existe isso, não existe quem põe a farda dos céus. Eu estou assim porque o céu está agora. Não. E lança fora, vai aos pés da cruz daquele que te ama, que te restaurou, que te tirou da lama do pecado. É isso que nós temos que ver. Não, eu não consigo orar, eu não consigo ler, sabe, ter tempo com Deus, porque eu não tenho tempo, pastor, a minha agenda é muito complexa. Não, é porque você tem um monte de muleta. Você precisa lançar fora essas muletas e ir aos pés dele, se organizar. Organiza a sua agenda, aí tem atitude, e você vai viver extraordinariamente. Vai ver o extraordinário, porque enquanto você estiver assim com muletas, você não consegue ver e viver o extraordinário. Não consegue. Você precisa jogar fora todas essas muletas. Isso exige Pastor, como que eu jogo então? Renúncia. Sabe quem nos ensinou isso? Jesus. Em Filipenses capítulo 2, versos 5 ao 8, Jesus nos ensina isso. Olha que poderoso. Olha o que Jesus nos ensina a respeito de renúncia. Nosso alvo, né? O nosso pastor, não sou eu que estou falando, mas é a palavra. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se. Você está compreendendo o que a Bíblia está tratando? Mas esvaziou-se a si mesmo, renúncia, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Renúncia. Nosso exemplo é o Senhor. Renúncia, quer lançar fora, quer ter experiências, quer viver o extraordinário, andar por fé. Renúncia. E esse processo, gente, de renúncia, de lançar fora as muletas, né, que significa renúncia, isso tem em todos os personagens. Vê os personagens da Bíblia. Mulher samaritana, para ela viver o extraordinário lá, lança fora as muletas. Porque eu sou samaritana, o que vão pensar de mim? Pobre, mundo cruel. Não, Jesus falou, filha, você é assim, bora lá. Lançou fora e ela se tornou a primeira missionária da Bíblia, evangelizou toda aquela região lá. Daniel chega na terra da Babilônia. Todos os personagens, gente, existe renúncia. Quer viver e ver o extraordinário?
quer viver e ver o extraordinário, quer andar por fé, renúncia, lançar fora as muletas. Mas Daniel chega na Babilônia, e ele poderia falar: poxa vida, eu vim lá, estava lá na minha terra, me colocaram numa terra dessa aqui, um povo idólatra, eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui? Agora me colocaram aqui esse monte de comida que eu não posso comer, porque a minha fé não me permite comer, e agora eu vou ter que comer. O que ele fez? Renúncia. Eu não vou comer essa comida, não, renúncia. E tantos outros, gente, vai pensando no personagem, pensa aí, Mateus, renúncia. Siga-me, Mateus, vem, bora lá. Não, mas eu sou cobrador de imposto, aqui está tão bom, o bolso sempre gordo, né? Renúncia. Tantos outros, gente. Paulo, vai pensando, todos exigem renúncia. Sabe, renúncia é você abrir mão de qualquer coisa. Gente, presta atenção, renúncia é você abrir mão de qualquer coisa. Qualquer coisa. Você prestou atenção? Qualquer coisa. Qualquer muleta para viver o extraordinário de Deus, para ver e viver os milagres de Deus, a transformação em você, na sua casa, nos seus, na igreja. Renúncia está totalmente ligada à origem. Sabe qual que é a origem? Coração. Totalmente ligado ao coração. Por isso que nós temos que compreender muito isso, sabe? Eu quero finalizar com um texto aqui. Eu vou ler mais um texto no final, tá? Esse não é o último texto, não. Esse texto mostra a história de renúncia poderosa. Lucas 5, vem comigo, vamos lá. Lucas 5 é uma história de renúncia poderosa. Incrível essa história de renúncia e de lançar fora as muletas. Uma história incrível. Vem comigo em Lucas 5. Olha que incrível essa história. Renúncia. Muletas sendo lançadas fora. Lucas 5, verso 1. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. Uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Muleta. Mas porque és tu que está dizendo, eu vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais de seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-la. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homem. Grava isso, verso 11, grifa na sua Bíblia. Eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Essa história é tão linda, gente, tão linda, porque mostra um momento de conversão de Pedro, mas também mostra um momento de renúncia, de lançar fora as muletas. Porque veja bem, gente, Jesus poderia ter chamado Pedro ali na beira. Pega a visão que nós estamos caminhando para o final, tá? Fica com atenção um pouquinho mais. Jesus poderia ter chamado Pedro ali na beira do mar da Galileia, onde eles estavam, e seguido o fluxo dos milagres. Pedro tinha vindo de uma pesca que ele não tinha pescado nada à noite, e Pedro estava lavando as suas redes. Então Jesus poderia ter falado assim: ô Pedro, deixa as redes aí, hein? Deixa aí com seu irmão, Tiago, João também, vamos me seguir. Ele poderia ter feito muito bem isso, onde eles estavam ali, sabe, seguindo o fluxo dos milagres e chamando os outros discípulos. Mas não, pasmem o que a Bíblia fala, como isso é poderoso. Ele entra no barco de Pedro, ele prega lá de dentro do barco. Então imagina aqui, ó, um barcão de Pedro,
mar e a praia aí, multidão, Jesus pregando. Lá ele fala para Pedro voltar para o barco. E essa era uma pesca durante o dia. Agora ele falou assim: Pedro, agora vai e lança as redes. Gente, ele faz Pedro ter a maior pesca da vida dele. Bora para pensar nisso. O que aconteceu ali? A maior pesca da vida dele, de Pedro. E aí ele fala: larga tudo e me segue agora. Vocês entenderam o nível de renúncia, o que é renúncia? Vocês entenderam tudo? Porque Pedro, gente, ele não largou o barco e a rede quando ela estava vazia. Vocês compreenderam isso? Ele não largou o barco e a rede quando estava vazia. Porque Jesus podia ter falado assim: ó, Pedro, bora aí, deixa essa rede lavando aí, bora me seguir. Você viu a chave que ele fez sobre renúncia? Estava pregando: Pedro, lança a rede, águas profundas. Os caras começaram a puxar. Puxou. Ei, ajuda nós aqui, ajuda nós. Vem outro barco e puxa a pesca mais incrível do mundo daquele pescador. Ele nunca tinha visto tanto peixe. E Pedro diz: largou tudo e seguiu ao Senhor. Pedro largou tudo, cara. Ele não largou redes e barcos vazios, mas cheios. Ele abandona, ele renuncia, ele joga fora as muletas, sabe? Ele joga fora as muletas com o barco e a rede cheio, a ponto dos outros virem ajudar ele. Gente, imagina só, imagina a cena, imagina a influência que Pedro teria a partir daquele momento. Pedro tinha ali aquela empresa de barcos. Imagina só, todo mundo falou: gente, aquele é o Pedro, a empresa de barco deles é a que mais pesca no mundo. Bora lá, vamos associar a Pedro Pescaria Limitada. Já pensou nisso? A influência que ele ia ter a partir daquele momento? Como ele ficaria milionário com aquela pesca, gente? Peixe era algo valioso. Pegar todos aqueles barcos cheios e vender todo aquele peixe. Imagina a cena, quanto peixe milionário que ele não ia ficar a partir daquele momento. Pedro poderia dizer assim: ó, Senhor, poxa vida, eu preciso agora vender esses peixes, espera um pouco, já já eu venho te seguir. Senhor, a minha empresa agora ela vai crescer muito e vai valer 10 vezes mais a partir dessa pescaria, eu vou te seguir já já, espera um pouco. Compreendeu as muletas? São as muletas que Pedro poderia estar usando. Não, eu vou orar, eu vou ler, eu vou seguir, eu vou fazer algo, depois, espera mais um pouco, Jesus, espera mais um pouco. Entendeu as muletas? Entendeu as muletas? Só que vamos lembrar dos pontos anteriores. Se Pedro tivesse tido essa atitude que eu estou falando agora aqui, ele não viveria o extraordinário de Deus, cara. Ele não viveria por fé. Quem foi que andou sobre as águas? Compreendeu? Compreendeu o que é tirar as muletas e viver o extraordinário de Deus? Compreendeu o que é viver o extraordinário? Tudo parte da renúncia, do lançar fora as muletas, cara. Tudo parte. Sabe, eu não estou falando para você abandonar o seu trabalho, não, nada disso. Mas eu estou falando através do Espírito aqui, sabe, a noite toda se ansiando a respeito do Espírito, para fazer você compreender sobre o parar de muletas, dar desculpas. Sabe, com Pedro, Jesus falou assim: ó, para de ser superficial, Pedro, lança em redes, em águas profundas. É isso que ele está falando com você. Beleza, você atingiu um nível espiritual aí, mas ó, lança em águas profundas. Vai em águas profundas. Sabe, eu quero levar você a abandonar a sua casa, sua família. Eu estou querendo te fazer entender que você precisa quebrar essas muletas. A muleta do pecado, igreja. A muleta do pecado, de um coração duro, gente. Vocês não têm noção como a igreja Rio Pretense, brasileira, mas mundial, está com o coração duro. Pastor, mas e aí? São as profecias dos finais, né? Então, é difícil para um pregador, para um pastor nesses tempos agora. Coração duro. Em outros tempos, gerações anteriores, 30, 40, 60 anos atrás, era a adoração genuína, no olfato, assim, ó, você sentia a presença, não tinha tempo ruim, não tinha muletas,
Não tinha muleta. Vamos evangelizar o bairro, vamos alcançar vida, vamos visitar, vamos trazer alimento, vamos. Hoje, para nós fazermos um movimento X, nós temos que quebrar um monte de muleta antes, porque a nossa geração proporciona isso. Toda a tecnologia, as conectividades, toda a pressão que o mundo põe, capitalismo, tudo isso são um monte de muletas. E os corações cada vez mais congelados, igreja, vocês não têm noção. Vocês não têm noção como que é espiritualmente numa igreja. Como é entrar, como é louvar. Estava louvando aqui hoje, agora no louvor, não encheu de cãibra, meu Deus, como que eu vou louvar aqui, está dando cãibra na mão, cara, eu não conseguia fazer o movimento, doendo. E nós não compreendemos isso espiritualmente, o que o Senhor quer tratar na comunidade, na igreja. Corações congelados, sabe, corações congelados. Jesus, renunciar é entender com Deus, cara. Renúncia significa entender que parece que com Deus eu estou perdendo, porque Jesus fala assim, tire as sandálias. Não dá uma sensação de perda? Você entra assim, igual Moisés, sai ardente, pisou o pé, tira a sandália, dá uma sensação de perda. Isso é renúncia, Deus está falando assim, falou com Pedro, larga as redes agora e me siga. Renúncia. É Deus falando, sai dessa mesa que você está. Aí você fala, não, mas eu amo tanto essa mesa que eu estou, esses amigos que eu estou. E Deus está falando assim, abandona isso. Parece que é uma sensação de perda, mas com Ele é vitória depois, sabe? Com Ele é vitória. Deus sempre tira para depois colocar. O contrário do diabo. A proposta do diabo é sempre o contrário. Ele fala assim, tudo isso eu te darei, se prostrares ao meu pé. Você pegou essa, cara? A proposta é o contrário. E o contrário com o diabo é derrota. É derrota, é uma casa falida, são filhos perdidos. Portanto, igreja, sabe, cuidado com as muletas. Elas não nos deixam ver e viver o extraordinário. E se você estiver sem elas, você aprenderá a andar por fé. Por fé. Sabe, lance fora as muletas e saiba que para isso acontecer exige renúncia. Renúncia. Último texto, Hebreus capítulo 11, nós vamos finalizar. Hebreus 11, 24. Hebreus 11, 24 diz: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó. Renúncia. Preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Renúncia. Por amor de Cristo, considerou a desonra, a riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Renúncias. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Renúncia. Pela fé celebrou a Páscoa, e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Renúncia. Destruidor não tocar a sua casa, seu casamento, seu ministério, seu chamado. Renúncia. Para arrancar as muletas só existe uma forma, chama-se renúncia. Aquela história que eu contei para vocês no início, é preciso renúncia. E lançar fora aquelas muletas que aquele casal estava. Eu, há muitos anos atrás, tentei ser jogador. E com 15 anos eu saí de casa. E meus pais estão aqui. E com 15 anos eu saí de casa em busca de um sonho de jogar voleibol. Sabe uma das coisas que mais exigiu de mim? Com 15 anos? Renúncia. Eu deixei o conforto da minha casa, com
comida quente na mãe na hora que quisesse. Os meus pais nem sabem disso, mas o dia que meu pai me deixou lá na casa, naquela casa que ele me deixou, eu entrei para o quarto e comecei a chorar. Falei, Senhor, o que eu estou fazendo aqui, cara? O que eu estou fazendo aqui? Estou abandonando tudo, cara, minha casa, para estar aqui. De lá para cá eu nunca mais voltei para as casas deles, que eles mudaram para Rio Preto, depois eu me casei. Sabe o que Deus me fez entender desde sempre? Que daquele momento até hoje, renúncia. Sabe o que é uma vida pastoral? Renúncia. E se eu ficar olhando a vida dos outros, eu não consigo ver e viver o extraordinário de Deus. Sabe o que eu vejo na internet? Os meus amigos trabalham comigo, piscina no sábado e domingo, festejando. Sábado ontem tinha uma festa, os colegas do trabalho me chamaram para ir, festa do bem, não é nada de bagunça não. O que eu falei? Renúncia. Eu falei, cara, eu não posso ir, não vou, porque eu tenho um compromisso. Sabe o que me fez debruçar sobre essa palavra hoje? Renúncia. Eu queria muito, cara, poder ter assistido o jogo hoje. Não tem nada de mal futebol não, futebol é bênção. Eu conheço jogadores, eu já fui em concentração levar palavra para jogadores de futebol, para vocês terem uma ideia. Mas sabe o que me fez viver isso? Renúncia. Como eu queria que vocês compreendessem o que é viver e ver o extraordinário de Deus, milagre de Deus. A Ellen compartilhou na escola de pregadores sexta-feira sobre um negocinho que apareceu nela. Um negocinho que apareceu nela. E sabe o que nos faz ver e viver o extraordinário? Renúncia. Ficar não me apoiando em muleta, porque quando eu lanço fora essa muleta, qualquer uma que apareça, eu vivo e vejo o extraordinário de Deus. Eu vivo e vejo o extraordinário de Deus. Sabe o que me faz ver meus pais aqui hoje? Porque eu não fico na muleta. Eu vivo e vejo o extraordinário de Deus, e eu creio por fé que eles desceram as águas, e assim como tantos outros que têm amor pelo reino dos céus. Sabe, quando nós não vivemos por muleta, nós jogamos fora, nós aprendemos a andar, e a andar por fé, e a andar por fé. O que nos faz caminhar como uma igreja? O que nos faz pôr um ar desse? Nós vamos mudar o som. O que nos faz avançar? Lança fora as muletas, cara. Lança fora as muletas. Lança fora as muletas. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você pudesse refletir na sua vida. Na sua vida. Na sua casa. No que está te incomodando aí. Eu queria que você fechasse os olhos agora. Fechasse os olhos.